Bom, hoje eu sou, para quem não me conhece, eu sou Juliana Scudilho. Eu queria primeiramente já agradecer aí a organização da UNEB aí, do evento do JAPEX, da jornada acadêmica, pelo convite. A gente vai falar um pouco, fazer um mini curso aí, vai ser bem hands-on. Eu vou começar a contextualizar hoje. No metade do curso a gente vai para o Colab. Quem não sabe, o Colab é o Python na nuvem, tá? Então, todo mundo que tiver com internet aí, é só ir lá e bater Google Colab no Google e abrir o notebook para a gente estar trabalhando junto. O dataset também está disponível lá no Kaggle, tá? Depois eu posso colocar aí no chat para vocês o link. Eu não sei se dá certo no YouTube, eu tenho que testar. Tá? E o que mais? Acho que era isso. Então, vamos lá para a palestra. Vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, qualquer dúvida aqui. Ah, uma coisa que eu esqueci. O Renan, dá um joinha aí, o Renan Bispo. Ele é o nosso cientista de dados aqui também da Fly. Ele vai estar ajudando vocês aí, então alguns comentários ele vai estar respondendo. Os principais ele vai passar para mim, eu vou responder. E no final eu vou estar abrindo para perguntas e eu respondo diretamente para vocês, tá? Então aí os 15, uns 20 minutos finais, aí a gente faz um network aí bem legal para tirar as dúvidas principais. Tá, vamos compartilhar minha tela, vamos ver se dá certo aqui. Já foi, o pessoal tá... Pronto. Bom, hoje, então, vai ser 2 dias de curso. Hoje a gente vai estar falando a parte 1 dele. A gente vai falar um pouco sobre análise exploratória de dados hoje. E amanhã a gente vai falar sobre as técnicas de machine learning. Então, vamos lá. Os tópicos da apresentação. A gente vai falar um pouco sobre contextualização, o porquê aprender data science. Quando eu falo data science, é qualquer tipo de análise de dados, tá? Você não precisa virar um profissional, um cientista de dados, mas você precisa conhecer as ferramentas. É necessário hoje para qualquer profissão. Vamos exemplificar, tentar, né? Porque tem várias terminologias, o que é data science, cada um define de um jeito. Eu vou dar a minha definição aqui e uma que eu achei a mais completa. Como começar, a gente vai falar um pouco da trilha. Isso aqui é uma dúvida constante lá na página da Fly, lá como eu começar. Então, hoje eu vou dar a trilha aqui da ciência do estudo para a ciência de dados. E como você pode desenvolver um projeto. Aí depois a gente vai para a prática, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou Juliana Scudilho, eu sou cientista de dados e sou doutora pela USP em estatística. A minha formação eu sou bacharel em estatística pela UFSCar e fiz mestrado e doutorado no ICMC USP, lá também na área de estatística. Algumas pessoas me perguntaram lá qual é a minha tese de doutorado. A minha tese foi em análise de sobrevivência. É uma área da estatística, ela tem algumas peculiaridades, como o que é o objetivo da análise de sobrevivência? É estudar um evento até um determinado tempo. Por exemplo, eu trabalhei muito em parceria com o AC Camargo. Lá o AC Camargo é um hospital de pesquisa de câncer, então muitos estudos que a gente tinha lá era para entender a sobrevida, o tempo de vida de um paciente devido a um tratamento. Por exemplo, câncer de mama, ele geralmente usa a quimioterapia neoadjuvante, que chama. Então, qual que é o tempo de vida de pacientes? De acordo com a idade, o sexo influencia o tempo? Então, eram essas características que eu estudava. Mas por que, então, tempo de vida? Por que eu não poderia, então, estar utilizando o modelo de regressão? Bom, é aí que entra a peculiaridade da análise de sobrevivência, que é os dados que a gente chama de censurados. Nem todo mundo do meu estudo vai estar apresentando aquele evento. Por exemplo, a morte devido ao câncer. Algumas pessoas vão morrer ou por acidente, ou simplesmente porque envelheceram, não devido ao câncer. E como é que eu faço para incorporar essas informações também na minha análise? É aí que entra a análise de sobrevivência, é incorporar essas informações que a gente chama de censurado. Ela também é uma aplicação utilizada muito em banco. Por exemplo, ver o tempo de vida de uma pessoa no banco. O tempo de vida, não. Seria o tempo da carteira daquela pessoa no banco. O quanto tempo ela vai ficar sendo cliente do banco.
Muitos vão manter, ele não vai perder todos os clientes, mas alguns vão sair. Eu quero entender esses alguns que saíram, mas sem perder as informações daqueles que estão ainda no meu banco. Então, aí seria as informações censuradas, aqueles clientes que ficam no banco ainda, são meus clientes, e as observações de interesse minha, o tempo de interesse, é o tempo de vida que a pessoa, o tempo até a pessoa cancelar o contrato dela no banco. Seria outra aplicação. Uma recorrente também, que é muito utilizada, é tempo de falha de máquinas na fábrica. Nem todas as máquinas vão falhar, mas algumas vão. E eu quero analisar essas que falharam e também analisar as que não estão falhando. Bom, essa era só para contextualizar, que o pessoal me perguntou ontem. Eu não fiz foi apenas o doutorado e a minha iniciação científica, que eu fiz também pelo Hospital das Clínicas, que foram nessa área, mas tanto o meu trabalho de graduação como o meu mestrado já foi para modelos de machine learning, modelos de previsão. Então, a minha área de pesquisa é bem diversificada. Bom, ano passado, eu sempre dei consultoria. Aí, quando eu me mudei para Salvador há 3 anos, eu intensifiquei a parte de consultoria, que daí eu tive que deixar minha bolsa de pesquisa. Comecei a dar aula também na Unijorge, na pós-graduação. E o ano passado eu fundei a Fly. A Fly é uma empresa de treinamento e consultoria na área de inteligência artificial e análise de dados. A gente tem uma página lá do Instagram que a gente troca muito conteúdo, a gente tira muita dúvida do pessoal, então quem quiser seguir a página lá, esse é o endereço. E se tiver alguém aí da Fly, coloca a hashtag Fly para a gente ver. E obrigada aí pela presença. Bom, vamos lá. O porquê, então, você deve estar aprendendo sobre Data Science, né? Bom, essa é uma pesquisa, é uma reportagem que saiu em 2017, e falando que hoje o bem mais precioso da Terra não é mais o petróleo, mas sim os dados. É só para mostrar o poder que hoje os dados têm. Então, eu trouxe algumas manchetes aqui só para realçar essa importância. Por exemplo, carreira em dados paga até 34 mil e deve gerar 6 milhões de empregos até 2022. Tem uma pesquisa da IBM também, que ela fala que mais de 5 milhões de brasileiros vão precisar de capacitação nessa área. A revista Exame, é a reportagem de 2 dias atrás. 3 em 4 empresas investirão em automação e inteligência artificial. A maioria das empresas que são trilionárias são da área de tecnologia. De 4, essa daqui é uma da Arábia, se eu não me engano, é uma de petróleo, e todas as outras são da área de tecnologia, mostrando a importância dessa área no mundo que a gente atual. Se o pessoal está seguindo aí, o Zoom teve um aumento de 125% do seu faturamento, mostrando assim essa parte digital, tecnológica, é muito importante, né? Você facilitar a vida das pessoas. É só pensar, imagine se essa pandemia acontecesse há 20 anos atrás, onde o celular não era acessível, a internet também não. Como é que a gente estaria? As principais dificuldades nossas de informação, para chegar à informação, né? Bom, então, o que é Data Science? Bom, esse foi um meme lá que eu coloquei na página da Fly, foi um que bombou lá, foi o mais comentado e curtido nosso lá, que está falando assim que a matemática seria a mãe de todas. Ela tem um quê de verdade aqui, como também se eu colocasse a estatística aqui no meio, também estaria de verdade. E como se eu colocasse as ciências da computação aqui, também seria verdade esse meme. Porque todas essas áreas que a gente pode ver, ó, ciência de dados, machine learning, cloud, visão computacional, processamento natural de linguagem, programação, elas estão envolvidas com a área de inteligência artificial. E o bom dessa área, a mídia gosta de chamar de inteligência artificial, né? Mas nada mais é do que ciência de dados, é machine learning, né? A visão computacional, quando a gente coloca a visão num computador, ele precisa aprender de alguma maneira. Como é que ele aprende? Analisando dados, analisando informações.
Então, Data Science nada mais é do que uma intersecção de várias áreas. Esse aqui eu gostei porque foi um dos primeiros diagramas de Venn que eu vi com domínio e conhecimento de negócio. Geralmente tem computação, matemática e estatística. E esquecem dessa parte fundamental, né? Então, a ciência de dados é aquela ciência que está aqui no meio. Você precisa saber de algoritmos de machine learning, você precisa saber sobre matemática e estatística, desenvolvimento de software, ciência da computação, a parte de TI, programação, e domínios e conhecimentos de negócio. Saiu uma reportagem na Folha esses dias, onde os empresários falaram que a maior dificuldade deles com o time de ciência de dados é isso, é o cientista de dados conseguir mostrar o quão é importante as análises deles para o negócio. Então, eles fazem um monte de análise e não conseguem colocar na prática porque ninguém vê valor. Então, mostrar o valor da sua análise é essencial. Bom, mas não existe na área de dados, não existe apenas um profissional de ciência de dados. Ele existe, são várias áreas e todas elas se completam. No time de dados de uma empresa, a gente precisa ter várias pessoas, várias expertise. Então, não tem gente só da estatística, como eu, não tem gente só da computação. Se você está num laboratório, vai ter médico, vai ter biólogo. Se você está numa área financeira, vai ter algum expertise lá de finanças. Então, tem um monte de área. E aqui são as áreas que tem profissional dos dados. O engenheiro de dados, só para contextualizar, ele é bem parecido com o cientista de dados. Porém, ele fica numa parte mais de colocar, fazer o deploy do modelo, cuidar do banco de dados. Em grandes empresas, se alguém assistiu a palestra da Gabriela lá do IDS, na segunda, Gabriela Queiroz, ela falou isso, em grandes empresas você tem todos esses funcionários. Um que cuida do banco de dados, que vai passar o banco de dados certinho para o cientista de dados analisar. E quando o cientista de dados terminar, ele vai passar também para outro engenheiro para fazer o deploy do modelo. O deploy que eu falo é colocar em produção. Mas em pequenas empresas, por exemplo, startup, geralmente o cientista de dados pode ser todos esses juntos aqui, todos esses profissionais juntos. Nós temos o arquiteto de dados, que vai cuidar mais da arquitetura, como está a parte visual também. O analista de BI é aquele que vai entender do negócio, vai conseguir extrair mais valor para o seu negócio. Engenheiro de inteligência artificial, engenheiro de machine learning, essas áreas, elas meio que interseccionam, tá? Essas profissões. O cientista de dados, que é o mais comum você ver, o analista de dados. Muita gente me fala como é que começar. Muitas vezes, gente, é melhor vocês começarem aqui, ó, como analista de dados e analista de business intelligence. Analista de dados e analista de BI. O porquê? Aqui você vai ter que aprender SQL para trabalhar como analista de dados. E é uma das vertentes do cientista de dados. O analista de BI geralmente trabalha com softwares como Power BI, Tableau. Então, às vezes, é muito fácil você entrar em outra carreira e ir evoluindo dentro dessa carreira até chegar como cientista de dados. Muitos amigos meus, pessoas que eu converso, que eu tenho grupos aí, eles começam assim, tá? É necessário? Não, tem muita gente também que começa já como cientista de dados. Mas como muita gente fala, falta ainda cientista de dados júnior. Geralmente, quando a empresa quer, ela quer alguém para tocar uma área de dados inteira. Então, ela procura uma pessoa sênior. Então, é difícil para quem está começando na área conseguir essas vagas de cientista de dados júnior. Então, uma alternativa é essa, você começar em outras áreas e depois migrar. E o estatístico, tá? Ele está aqui também, tá? Nem todo estatístico é cientista de dados, tá, gente? Que isso fique bem claro. Como nem todo mundo que se forma em ciência da computação é um cientista de dados. Todos nós, hoje em dia, tem faculdade para isso. Mas até pouco tempo atrás não tinha. Então, todos nós que temos seja estatístico ou pessoal da ciência da computação, eles precisam estudar, tá? Eu precisei estudar muita programação, SQL. O pessoal da computação, eles precisam estudar muito os algoritmos que eles não vêem na graduação, entender a estatística, porque é bem fraca, bem pouca estatística que eles vêem durante a graduação. Então, assim, todo mundo tem que estudar. Então, assim, você fala assim, eu não sou matemática, eu não sou estatística, eu não venho de exata. Tem como? Tem como. É só você estudar, tá? Pegue um projeto que você tem. Quem acompanha lá a Fly, semana passada a gente conversou com a Júnia.
a embaixadora do IDS. Ela é uma jornalista, doutora em comunicação e virou cientista de dados. Ela trabalha com processamento de linguagem natural lá na Fiocruz. Então, assim, é uma área diversa. Eu conheço, tem um seguidor lá da página, que ele é advogado. E hoje ele conseguiu, ele falou que faz algum tempo que ele está afastado da advocacia, que ele vem estudando, e hoje ele é analista de dados. Então, assim, tem para todo mundo, é uma área bem democrática. Só que você tem que colocar na cabeça que você precisa estudar. Então, assim, se você não gosta dessa área, se você só está indo por causa de modinha, então você tem que refletir, porque eu mesma, eu já estou há 10 anos aí na área, eu continuo estudando, continuo aprendendo, que é uma área que a gente sempre está desenvolvendo coisas novas, surge algoritmo novo, você tem que estar sempre se atualizando, tá? Bom, como eu falei, ela é uma área democrática. Ela não, cada vez, ela é uma das poucas áreas aí que ela não exige um diploma. Porque, como eu falei, ela não tem, até pouco tempo atrás, não tinha uma graduação formal. Ela não tem certificação. O que seria o nosso diploma, né? O pessoal vem chamando de diploma moderno, né? É você fazer o seu brand pessoal, a sua marca. É você ir lá no LinkedIn, o pessoal vê, faz um curso, coloca lá, faz um artigo, eu publico lá para as pessoas verem que eu tenho interesse, eu sou proativo. Tá? Isso conta muito hoje em dia. O portfólio. Isso aqui, gente, é essencial. Eu vou, em agosto, conversar com o Mário Filho. Não sei se vocês conhecem, ele é um cientista de dados. Ele começou a carreira dele sendo campeão lá do Kaggle, que é um site de competições, é uma comunidade de cientista de dados. E ele começou lá, aprendendo nas competições, e ele não tem graduação formal. E hoje aí é um dos maiores cientistas de dados aí do Brasil. E ele fez assim, ele fez a carreira dele fazendo o brand dele, fazendo o portfólio, se mostrando, ganhando competições, tá? Não precisa ter, como eu, que fez mestrado, doutorado, tá? Tem outros caminhos, tem muitos, na verdade, tá? Eu tenho amigos que simplesmente terminaram a graduação, tem outros que fizeram MBA, tem alguns que só fizeram cursos online, e hoje todo mundo é cientista de dados ou profissional da área de dados, tá? Isso aqui é o principal hoje, tá? Proatividade. Uma pessoa que não é proativa, a empresa, ela não vai... Você não vai ter... provavelmente você não vai conseguir um emprego. Não simplesmente na área de dados, mas em qualquer área hoje em dia, tá, gente? Por quê? Principalmente na área de dados, nós não temos uma receita de bolo para seguir. A gente tem algumas técnicas, mas não tem isso. Para essa técnica eu vou usar um algoritmo de regressão logística. Para essa eu vou usar árvore. Não, a gente tem que tentar, tentativa e erro, e escolher aquele que é melhor. Você precisa ter o tato ali. Então, se você não tiver proatividade para ir buscar uma solução, pesquisar em artigos, muita coisa ainda a gente tem, é tudo em inglês, a gente tem que ler em inglês. Então, se você não vai lá a fundo procurar, não se mostrar proativo, provavelmente você não vai conseguir se manter no seu emprego, tá? Então, isso aqui não serve só para a área de dados, é principalmente para a área de dados. Mas se você quer ser um profissional e se manter nas próximas eras, que a inteligência artificial está chegando com tudo, pense nisso, pense em mudar a cabeça. Tem um livro sensacional que é Mindset de Crescimento, e ele mostra isso, é sempre você tentar evoluir. Tá? Não tem problema de errar, todo mundo erra. O problema é você errar e se manter constante. Então, aqui eu peguei um post lá do Além da Faculdade, da Facu. Se vocês não seguem, eles são sensacionais. O jeito como você aparenta, mais o jeito que você fala e o jeito que você age é a sua marca pessoal. Tá? Então, cuidado com comentários ofensivos na internet. Todo mundo está olhando hoje. Quando você vai se candidatar para uma vaga de emprego, você precisa passar seu LinkedIn, muitas pedem seu Facebook. É porque eles vão fazer uma análise prévia de quem é você. Então, cuidado com algumas coisas, tá? Mas o que você deve aprender, né? Bom, a gente tem duas possibilidades aqui. A hard skill que a gente fala é o que te coloca em um emprego. Ou seja, é aquilo que você aprende, é o que você aprende na faculdade, é sua teoria. E a soft skill é o que te faz não ser mandado embora. O que é? A falta de comunicação, de proatividade, que eu estava falando aqui, de criatividade.
Se você não sabe comunicar, você não vai conseguir se conectar com seus colegas. E provavelmente você não vai servir para a cultura da empresa. Mas qual que é a trilha do cientista de dados, né? O que você deve estudar? Eu coloquei aqui uma forma bem resumida, tá, gente? Só para a gente discutir. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois a gente pode estar conversando. Primeiro, gente, a programação. Mas qual programação? Bom, foi o que eu falei. Aqui está a programação em Python. Se você começou agora, não sabe nenhuma linguagem, vai para o Python, que o Python é o que está pedindo mais no mercado. Ah, mas eu sei R. Bom, se você sabe R, tudo bem, não tem problema, eu também comecei no R. Mas saiba, assim, que quanto mais você souber as ferramentas, melhor. Mas, assim, vai primeiro no que tiver mais fácil para você. Então, se você está começando, eu indico Python. Análise exploratória de dados, tá, gente? Isso aqui praticamente é estatística. Ah, mas eu vou ter que aprender toda a estatística? Não, eu vou passar um método para você ir fazendo, baseado no que eu chamo os 3 pilares de Data Science, tá? Então, assim, você aqui vai precisar entender o que é média, o que é desvio padrão, quando vai fazer um gráfico de barras, um gráfico de setor, quando é ideal eu fazer um histograma, um box plot, entender esses programas. Um outro programa também que eu acho, não é um programa, é um software, é o Power BI. Por que eu sempre falo do Power BI? Porque o Power BI, gente, aí com um final de semana, você já consegue estar fazendo análises incríveis e ele já te dá um diferencial no seu currículo. Eu quero fazer isso não na próxima semana, mas na outra, uns 2 dias de Power BI, uma live aí, para mostrar para vocês o dashboard que eu criei com meus alunos sobre o coronavírus. Eu vou colocar lá no site da Fly para mostrar. Meus alunos, eu dei as ideias básicas para eles, expliquei o básico, e eles fizeram o seu próprio dashboard lá, seus próprios relatórios, e eles estão publicando aí, então seria a primeira parte do portfólio deles. Então, assim, vale a pena você tirar um final de semana aí para estudar Power BI. O Python é essencial para o cientista de dados, tá? Por causa disso, o mercado. Eu dou treinamento em empresa, e eu sei, assim, quando eu chego lá, a empresa quer o Python. Então, assim, por isso que eu indico o Python para quem está começando. Na parte do pré-processamento, a gente vai falar bastante hoje, talvez no final, e amanhã a gente vai falar lá no Python como fazer esse pré-processamento, por que eu categorizo as variáveis, por que eu transformo em dummies elas, vocês vão entender quando eu estiver lá no notebook. A visualização de dados, né? Eu já tinha falado um pouco de análise exploratória de dados aqui, né? Que é identificar erros que eu tinha esquecido. Na visualização de dados, você vai começar a entender o seu problema, quais variáveis são mais importantes. Hoje a gente vai falar bastante dessas 3 partes aqui, sobre principalmente visualização de dados, tá? E análise exploratória de dados. E os métodos? Você precisa ter no seu portfólio, gente, um trabalhinho de regressão. O que é o regressão? Regressão é quando a sua variável lá, o Y, a sua variável de interesse, você quer identificar, por exemplo, o salário dos brasileiros. Método de classificação é o que a gente vai fazer nesse curso. A gente vai desenvolver um projeto de método de classificação. Cluster, agrupamento, é você agrupar os seus clientes mais similares entre si. Por exemplo, imagine que você quer lançar uma campanha de marketing. É ideal que você lance uma campanha para cada tipo de cliente, para você alcançar o máximo de cliente possível. Por exemplo, uma propaganda para mulher é diferente do que uma propaganda para homem. Uma propaganda para uma criança é diferente de uma propaganda para adulto. Como é que eu faço isso, identificar? Você pode usar o cluster para agrupar aqueles seus clientes que são mais parecidos, seja por salário, e você indicar o que é melhor. Por exemplo, um sistema de recomendação se baseia muito nessa parte de cluster, né? O que eu vou fazer? Eu vou agrupar aqueles meus clientes que mais assistem uma série, vou tentar identificar eles. E qual outras séries que eles assistem? Eu assisto, por exemplo, eu gosto muito de Friends, né? Eu já assisti umas 3, 4 vezes. Então, é normal eles já me indicarem How I Met Your Mother. Eu também assisti ela. Por quê? Geralmente, quem gosta de Friends vai gostar do How I Met Your Mother. Desculpa meu inglês, meu falar não é tão bom assim. Mas, assim, então, essa é a ideia do cluster. Séries temporais, quando você tem dados em tempo. Como eu falei lá, análise de sobrevivência também são dados em tempo.
É um outro tipo de análise. Modelos de texto. Eu vou estar dando um mini curso sobre isso amanhã lá no ID, sobre mineração de texto, tá? Não vai ser processamento natural de linguagem, não vou criar um chatbot, não vou falar nada muito complexo. Eu vou fazer as coisas básicas ali para começar uma mineração de texto, montar uma word cloud. E o principal aqui, principalmente quem vai para a área de medicina, é modelos para dados de imagem. Eu vou estar fazendo também uma palestra, uma live lá com o pessoal dos dados de saúde. Eles têm um trabalho que eles desenvolveram agora para o Covid, para processamento de imagens de tomografia. Eles vão contar um pouco desse projeto na live lá para a gente. Só deixa eu pegar e deixar aqui. E a soft skill, gente? Essas aqui são tão importantes quanto as outras. Comunicação é o que eu estou fazendo aqui. Se eu não consigo comunicar, passar meu conhecimento, eu não sirvo para negócio. Eu vou ter que ficar em pesquisa. Por quê? Eu preciso saber me comunicar. Nem todo mundo é da área. Eu vou trabalhar com gente de marketing, igual eu trabalhava com médicos. Eu precisava explicar para médicos o que eu estava fazendo, o porquê eu estava usando aquele modelo. O porquê um modelo de análise de sobrevivência era melhor do que um modelo de regressão logística que não tinha variável de tempo ali. Eles queriam sempre regressão logística. Então, eu tinha que mostrar para eles o porquê, porque regressão logística eles conhecem, só para um adentro ali. Eu tinha que mostrar para eles o porquê, então, a análise de sobrevivência era melhor. Tá? Então, você tem que saber se comunicar. Curiosidade, gente. Quem acompanha a Fly lá, todas as pessoas que foram falaram dessa característica que foram que provavelmente eles conseguiram as vagas que eles falam, né? A curiosidade. E é engraçado, porque eu não converso com eles, eu só mando algumas perguntas para eles pensarem antes de entrar nas lives, e todos eles simplesmente falaram isso, que a curiosidade é uma das principais características que um cientista de dados tem. O que seria essa curiosidade? É conseguir buscar, também aquela proatividade que eu falei, ser curioso em ver se realmente, por que eu estou fazendo aquele método, por que eu estou usando aquilo. Será que existe algum método melhor? É aquela curiosidade de aprender, curiosidade de entender o porquê a equipe de marketing utiliza aquelas ferramentas. Para conseguir entender, quanto mais curioso você seja, mais você vai conseguir lidar bem na empresa. Você vai aprender muito mais, tá? A proatividade que eu já falei. Pensamento crítico, tá, gente? Você tem que ter uma análise crítica ali para você estar tirando insights do seu negócio. E o principal é entendimento do negócio. Não tem como. Quando eu vou fazer uma consultoria na área médica, eu tenho que ir a fundo. Igual eu falei para vocês que minha terapia neoadjuvante, lá na área médica, quando eu estou analisando estudos sobre câncer, eu tenho que saber o tipo de estágio, porque ele vem lá T1, T é igual a 1, 2 e 3. O que é isso, 1, 2 e 3? Eu tenho que ir lá e buscar o que é. Tudo bem, se eu não entender, não conseguir achar na internet ou em um artigo, eu posso ligar para um médico, eu posso ligar para um especialista. Mas é por isso que vem a proatividade, o pensamento crítico, você entender do negócio. Você precisa entender antes de você começar a fazer análise, porque senão você não vai conseguir interpretar seus resultados. A criatividade, né, gente? Temos que ser criativo para estar mostrando a maneira melhor da visualização. A Gabi falou muito ontem na apresentação dela, como a ideia de ser criativo para construir gráficos mais informativos. Ser autodidata, tá, gente? Você não vai conseguir, como eu falei, não tem uma fórmula, uma receita de bolo para você seguir. Você precisa aprender muita coisa sozinho, tá? Então, estudar muito. Então, quanto mais rápido você desenvolver essa skill, melhor para você. Bom, agora vamos lá, como começar? Nosso cérebro, gente, a gente aprende aqui, 80% fazendo, 95% ensinando. Por isso que lá eu sempre indico, lá na Fly, a gente sempre se basear em problema, pegar um problema para você resolver. E você ir aprendendo os conceitos para resolver esse problema que você tem. Bom, isso eu falo muito, que é os 3 pilares da ciência de dados.
que é você ter um problema, você vai atrás de um problema para resolver, aprende os conceitos necessários e vai buscar as ferramentas necessárias para resolver esse problema. Você seguindo essas etapas, você consegue um projeto de sucesso e consegue um aprendizado de sucesso. Bom, aqui vamos para o passo a passo aqui. Então, como desenvolver um projeto? Primeiro, eu preciso definir o problema. Eu tenho que definir o problema que eu quero. Segundo, eu preciso entender esse problema. Tá? Então, eu estou numa empresa, alguém chega lá, como a gente vai fazer aqui, eu falo assim, ó, eu estou com um problema de churn. Os clientes estão cancelando o contrato, eu preciso entender o porquê. Então, você vai ter que aprender lá sobre o que é o churn, por que ocorre o churn, como evitar o churn. Você vai ter que ler muitos artigos. Depois, você vai ter que coletar os dados. Sem dados, gente, não tem como extrair informações. Tá? Muito antigamente, o pessoal usava o feeling, né? Que o pessoal falava, né? O diretor ali tinha o feeling para negócio. Hoje, a gente tira as informações dos dados, tá? Toma a cultura data-driven, que o pessoal fala, tomar decisões baseadas em dados. Isso evita erros, tá? Evita opiniões viesadas. Coletei meus dados, eu tenho que decidir qual é a melhor linguagem de programação. Como eu falei, se vocês pararem na análise exploratória, não tem por que ir para o Python. Faça no Power BI, faça no Tableau. Eles são rápidos e você consegue lá otimizar o seu tempo de trabalho neles. Depois, vocês vão ter que explorar os dados. Eu tenho que entender os dados, quais tipos de variáveis, tem erros naqueles dados, se eles são suficientes para chegar na resposta que eu defini ali no meu problema, se eu vou conseguir resolver o problema. Muitos trabalhos que eu pego, eu comecei muito na área acadêmica, e o pessoal geralmente só vem atrás de um estatístico, uma pessoa, um analista de dados, para analisar os dados deles, quando vai defender. Eles veem que está muito dando trabalho ali a parte de análise de dados e vão atrás de um profissional. Então, que acontece? Você precisa... daí eles chegam lá com 30 perguntas e com os dados que não são suficientes. Muitas vezes a gente tem que remodelar todo o projeto dele, fazer novas perguntas para conseguir tirar informações dos dados que eles têm. Por quê? Na hora da coleta de dados aqui, eles erraram, eles coletaram os dados errados. Eles não conseguiram coletar os dados necessários para responder a pergunta deles. Eles saíram fazendo um monte de pesquisa sem pensar no objetivo final deles. Tá? Isso acontece muito. Ou, ao contrário, a pessoa vai lá e perde... Teve uma minha de doutorado que eu até fiquei com dó dela. Ela tinha mais de 6 tabelas, que ela coletou dados de tudo. Ela era agrônoma. Ela coletou um monte de dados. E, no final, o que ela queria... Eu peguei e resumi tudo os dados dela e tirei na primeira análise ali que eu fiz, eu já tirei os dados dela, perdendo ali o trabalho que ela teve. Por quê? A pergunta dela já foi resolvida na primeira tabela que ela tinha. Então, ela perdeu meses ali coletando dados em laboratório, fazendo testes, sendo que não era necessário. Tá? Então, essa parte aqui, esses 3 primeiros, é muito importante. O pré-processamento, gente. O pré-processamento é quando eu vou preparar meus dados para conseguir fazer a parte de machine learning, entrar nos meus algoritmos de machine learning. Se eu tiver outliers, se eu tiver variáveis textuais, eu preciso trabalhar com elas antes de ir para os algoritmos, tá? Então, a gente vai discutir melhor isso. Bom, na modelagem aqui a gente vai estar falando, por isso que eu coloquei aqui, mais dos algoritmos supervisionados, que é quando você tem... o objetivo principal é estimar uma variável, é tentar prever, né? Prever não é a palavra correta, mas eu falo isso para o pessoal se identificar o que eu estou querendo. Eu quero estimar novas variáveis, novas observações. Como eu quero analisar o futuro, eu tenho um erro ali envolvido, né? Pode ver na pesquisa eleitoral, você sempre tem uma margem de erro. Então, eu preciso analisar, avaliar o desempenho desse modelo. Também, gente, vamos falar sobre isso. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai para a parte que a gente vai começar a desenvolver um projeto. Primeiro, definição do problema. O problema que eu peguei, para quem assistiu ontem, é o mesmo de ontem, que é como prevenir o churn.
Bom, mas o que seria o churn? Então, agora que, o meu chefe chegou e falou assim para mim, eu tenho esse problema, eu tenho que dar um jeito de melhorar o churn da minha empresa. Aí eu tenho que agora, então, entender o que é isso, o que seria esse churn, para eu conseguir entender o que eu preciso de dados, quais são os tipos de dados e como analisar esses dados, qual é a melhor forma de analisar. Então, vamos lá. O churn, gente, é a perda do cliente por algum motivo. Como eu falei, imagine que você comprou um produto na internet, estava lá que o prazo era para chegar daqui uma semana e o produto demora 6 meses. Quando chegar o produto, provavelmente você já comprou em outro lugar e você vai mandar devolver ou cancelar o pedido e provavelmente não vai fazer uma nova compra nesse setor, nessa empresa. Isso é o churn. Em algum momento você comprou, você era cliente deles e você resolveu se desligar deles. Ou, por exemplo, agora, tem a concorrência, né? Netflix e a Prime, Amazon Prime lá. Você era da Netflix, daí a Amazon vai lá e lança uma série que você quer assistir, a Amazon, você quer assistir muito, daí o que você faz? Vai lá, cancela seu plano da Netflix e muda de streaming. Bom, um dos indicativos, os indicadores que as empresas usam é a taxa de churn, tá? O que seria essa taxa de churn? É um indicador de gestão da empresa e você precisa controlar. Se você começa a ter... O pessoal ontem perguntou qual que era o mínimo, gente, depende. Por que depende? Daí todo mundo fala, mas em ciência de dados tudo depende? Mais ou menos, porque depende do negócio. Pensa que eu sou aí uma empresa de advocacia e eu tenho 10 clientes, mas um cliente meu me dá 90% da minha receita. Então, se eu perder aquele um cliente, vai ser um alto churn para mim, porque vai ter vai ser pouco em relação à perda de clientes, mas em relação ao meu faturamento, vai ser muito. Então, para mim, assim, eu não posso perder aquele cliente. Por isso que é o depende, né? Então, geralmente, a taxa de churn, eles definem como o número de clientes que cancelaram o serviço no mês e o número de clientes no início do mês. Bom, tem aquela frase da Luísa Trajano, me desculpem quem estava ontem, mas tem gente que não estava. Eu vou repetir. Fico preocupada com os clientes que param de comprar e não reclamam. O que se reclama são ótimos, pois estão contribuindo para melhorar o atendimento. É aquele negócio óbvio. Se você faz uma comida e fica salgada, você sabe que você tem que diminuir o tanto de sal nela. Você aprendeu com as informações. É a mesma coisa da empresa. Se alguém vai lá e fala assim, a embalagem do meu produto chegou danificada, ou o meu produto chegou danificado na hora que chegou, eu tenho um problema na entrega. Porque se o meu produto saiu ok da minha loja e durante a entrega, o transporte dele, aconteceu algum problema, ele teve uma quebra, eu estou com algum problema de logística ali, de transporte. Ou pior, imagine você compra, aí você faz a Netflix, você faz um contrato na Netflix e você começa a ter problema na hora de conectar. E você tenta ligar lá, você tenta entrar em contato e você nunca consegue se conectar com a empresa. Eles nunca conseguem resolver seu problema. Então, aí você está com um problema no pós-compra, que a gente fala, de atendimento pós-compra. Bom, aqui eu trouxe aqui um gráfico, eu até deixei eles aqui sem algumas informações, porque não tinha na entrevista, para a gente fazer um link para quem estava lá no IDS da apresentação da Gabriela Borges lá, que ela falou um pouco sobre visualização de dados. Aqui não tinha esses dados. Se você não coloca essas informações aqui em cima, fica difícil você entender o que o gráfico quer dizer. Aqui foi uma pesquisa que foi feita na América Latina e nos Estados Unidos, que mostra que apenas com uma experiência ruim, na América Latina, já 49% dos clientes abandonam a empresa por causa de uma experiência ruim. Em todos os países, seria 32%. Nos Estados Unidos, eles já são um pouco mais flexíveis, 17% abandonam. Agora, depois de várias experiências ruins, 59% abandona a empresa.
É só você pensar você como consumidor, né? A gente gosta de ser bem tratado. Se a empresa não dá uma, como é que o pessoal chama? Customer experience, uma experiência boa de compra e pós-compra, você vai perder o seu cliente. A confiança da empresa. Tá vendo, gente? O entendimento do problema. Isso aqui eu fui tudo pesquisar para conseguir entender o que era o churn. Tá? As principais empresas que eu falei de churn são aquelas empresas que têm contrato. Uma startup aí que estão surgindo, elas têm muito problema por causa disso. Elas fazem contrato aí para a empresa para disponibilizar algumas informações, fazer o acompanhamento, tipo Netflix, Amazon, Telefônica, né? A parte de conta de luz também tem muito problema de... Conta de luz nem tanto, porque não tem muitas empresas, opções, né? Mas a telefonia, você tem bastante opção. Se uma empresa não vai te atender, você muda. E aqui a confiança das empresas. Olha como é importante você manter um cliente na sua empresa. Falam que você... Tem pesquisas que mostram que você manter um cliente é muito mais barato do que você conseguir novos clientes. É 3 vezes mais, parece, o custo para você conseguir novos clientes. Por quê? Você vai ter que fazer campanhas de marketing. Agora, se você tem um cliente, ele já está ali, ele já conhece seu produto. É só você direcionar o que ele precisa para comprar. Você não vai gastar tanto com marketing. Você não vai gastar descobrindo quem é o seu cliente. E 81% das pessoas vão confiar em conselhos de amigos sobre uma empresa. Então, quantas pessoas aqui, na hora que vai comprar de uma empresa nova aí, vai lá no Reclame Aqui, ou vai na internet mesmo, na página da empresa, e procura sobre as informações, se alguém está falando mal da empresa, sobre a confiança. Porque se alguém está indicando aquela empresa, quer dizer que é um produto legal, é um produto bom. 55% não confiam tanto nas empresas que compram ou costumava confiar. Bom, eu posso comprar ali, por exemplo, da Magazine Luiza, mas eu não confio nela. Então, se ela, por algum motivo, ela pegar e fizer uma propaganda que eu não gosto, ou que eu acho preconceituosa, ou que me atingiu de alguma maneira, eu vou deixar de comprar ela, porque, assim, mesmo eu comprando dela, ela me atingiu de alguma maneira. 65% pessoas não confiam em comercial, propagandas. E 71% não confiam em anúncios pagos em redes sociais. Ou seja, você precisa ali ter prova social para alguém confiar em você. É a mesma coisa, se alguém te indicar um amigo, você vai olhar ele com mais carinho. É a mesma coisa para vaga de emprego, isso. Geralmente, se alguém te indica para uma vaga de empresa, aquela pessoa ela confia em você em algum certo ponto. Então, pessoal, o setor de RH ou o diretor que vai estar contratando, ele vai te olhar com o seu currículo já com outros olhos, que alguém de confiança dele indicou uma pessoa conhecida. Bom, então quais as maneiras que eu tenho para reduzir a perda de clientes? Identificar aqueles seus melhores clientes e foque a atenção nelas. Foi o que eu falei que é o fazer uma clusterização, um agrupamento ali para identificar quem são meus melhores clientes. Bom, já que eu não estou conseguindo reduzir o churn, então eu vou pegar aqueles que são meus melhores clientes e focar em não perder eles, porque é eles que vão me dar um faturamento ali mensal, que não vai me ser uma tanta perda ali para mim. Acompanhar o churn diariamente, tá? Por isso que é legal o Power BI, você monta ali um dashboard bem legal com indicador e vai acompanhando todos os setores, está acompanhando ali. Começou a cair, tem algum problema, então eu vou tomar medidas rápidas. Entregue um produto e atendimento de qualidade, tá? Se você não tiver um produto de qualidade ou se você não tiver um atendimento bom, seus clientes vão deixar. Quantas vezes lá nas mensagens lá da Fly, que me mandam pessoalmente, o pessoal fala assim para mim, obrigado por me ajudar, porque eu fui em outras páginas e a pessoa mandou procurar no Google, por exemplo, e você me deu atenção. Então, assim, a pessoa se sente acolhida, porque é difícil para quando você está começando os seus estudos. Então, quando você vai tratar com alguém, toma cuidado, porque a primeira impressão ali é que fica. É a mesma coisa uma empresa. A primeira impressão dela, a entrega do produto e o atendimento que ela ofereceu, é o que vai ficar. Então, assim, o produto pode ter chegado com algum problema, mas se o atendimento for de qualidade, ele tentar resolver meu problema, eu vou continuar comprando. Quantas aí, por exemplo, pedem no iFood e dá problema na entrega, mas nem por isso deixo de comprar no iFood. Por quê? Geralmente o iFood, ele ressarce o problema, ou a própria empresa manda outro.
Eu já cheguei, por exemplo, a receber outro lanche por causa de eles simplesmente trocaram o meu pedido e mandaram um novo. Deixaram o que eu já tinha pedido e mandaram um novo. Então, assim, essas coisas fazem você não abandonar a empresa. Mostrar que o seu cliente é importante. E a coleta de dados? Muitos perguntaram como é que eu sei os dados. Bom, como vocês precisam, eu preciso identificar todas essas causas na hora de calcular um churn. Aqui, lógico, eu peguei lá do Kaggle, porque era o que tinha disponível, mas uma empresa, você vai tentar identificar os dados que vão tentar me responder isso. Quem são seus melhores clientes? Então, talvez um sobrefaturamento, ou a renda de salário deles. Por exemplo, o banco, ele sempre... o salário de uma pessoa é importante, porque se a pessoa tem uma renda familiar alta ali, ou salário alto, você pode oferecer mais produtos. Então, ele pode comprar mais coisas. Se ele comprar mais coisas, ele vai gastar mais na sua empresa e vai ter um faturamento maior com aquele cliente. Entrega, produto e atendimento de qualidade. É olhar, gente, as queixas nas redes sociais. Então, estar olhando esses dados. Mostrar que seu cliente é importante. Quando você comprou de um produto online, aí provavelmente você vai ter que responder uma pesquisa. Eles pedem ali, você poderia responder essa pesquisa? Por quê? É para mostrar que ele importa com a sua opinião e ele vai tentar melhorar sempre. Então, aqui, nosso objetivo seria identificar o perfil de clientes que cancelaram meu contrato e estimar os clientes em risco de churn. Os seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado. O Bill Gates fala isso, tá? E eu concordo. Então, aqui no nosso banco de dados, eu tenho todas essas variáveis. Quando a gente for lá para o Colab, a gente entende melhor isso. A exploração de dados, gente. O que é importante para mim? Eu quero analisar qual é o perfil dos meus clientes. Então, eu vou ter que tentar extrair essa informação. Quais as variáveis são importantes para identificar o churn, que é o meu principal objetivo. É o churn, identificar aquele perfil de clientes que deram churn. Então, quais as variáveis que estão mais discretizando aquilo, trazendo informações sobre esse assunto? Multicollinearidade. Quando você tem altas correlações entre as variáveis. Você tem que tentar ver se você extrair elas, não vai trazer. O que será essa multicollinearidade? É problema, imagine que eu tenho duas informações, geralmente na área de saúde acontece muito isso. Eu tenho uma informação que é um exame, e depois eles padronizam o resultado desse exame. Por exemplo, o índice glicêmico de uma pessoa. Aí depois eles vão lá e simplesmente fazem uma conversão desse índice glicêmico. Eu tenho duas variáveis que praticamente é a mesma coisa, elas têm o mesmo comportamento. Então, eu não preciso ter as duas, uma delas já vai me ajudar a explicar a minha variável principal, objetivo. Valores mísseis, é aqueles dados saltantes. Pensa quando você for fazer um formulário, preencher um formulário, quantas vezes você simplesmente esqueceu de responder uma questão? O bom da internet é isso, né? Porque a questão principal, se você não responde na hora que você manda enviar, ele dá um erro. Outliers, é aquelas observações discrepantes. Eu sempre dou, por exemplo, o exemplo do Neymar. Imagine que você está numa agência bancária e um dos seus clientes é o Neymar, lá com o seu salário de milhões. Ele vai ser uma informação discrepante. Por quê? O salário dele é muito mais alto do que qualquer outro cliente seu. Mas ele não é inconsistente. Ele existe, ele é uma pessoa e está certo o salário dele. Inconsistência é quando eu tenho um erro. Por exemplo, você tem o seu ticket médio lá, é de 10 a 100 reais, geralmente, seus produtos. Aí, do nada, numa venda para uma quantidade de produto, a pessoa vai lá e gastou R$1.000. Então, você sabe que ali tem uma inconsistência, porque não condiz com os produtos que eu vendo na minha loja. Tem algum erro, provavelmente alguém apertou um 0 a mais. Era para ser 100 e ficou 1.000. Exploração de dados. Eu tenho que ir lá, gente, analisar o tipo de variável. De acordo com o tipo de variável que eu tenho no meu conjunto de dados, é a tomada de decisão, é o tipo de gráfico que eu vou fazer. Se eu vou calcular a média, se eu vou calcular a frequência dela. Então, eu tenho que, assim que eu pego o meu conjunto de dados, eu tenho que separar entre variáveis categóricas e variáveis quantitativas. As categóricas é aqueles do tipo de classe. Escolaridade,
sexo, masculino, feminino. As quantitativas são as variáveis numéricas. Tá? Entre as categóricas, a gente fala que a gente tem as ordinais, que é aquela que tem ordem. Tá? Por exemplo, escolaridade, você tem primeiro, segundo grau. Nas quantitativas, eu tenho as discretas ou as contínuas. A discreta, por exemplo, por exemplo, a idade. Você tem 1 ano, quando você calcula em ano, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ela está discreta ali, tá? A idade, geralmente, a gente trata como contínua em alguns casos. Mas ela é uma variável discreta, não estou no intervalo contínuo da reta real. Então, quando eu estou em variáveis categóricas, geralmente eu olho a distribuição de valores. Eu construo gráficos de barras ou gráficos de pizzas. Nas variáveis quantitativas, eu vou olhar mínimo, máximo, média, moda, mediana, desvio padrão. Tá vendo? É por isso que eu falo para estudar por projeto. Eu precisei calcular um mínimo, um máximo, uma média, não sei o que é média, eu vou procurar o que é o conceito. E geralmente eu tenho que fazer um histograma, um box plot, um diagrama de dispersão para analisar essas variáveis quantitativas. Histograma é aquele histograma que vai dar a distribuição da variável. Box plot é aquele gráfico de barra, a gente vai ver de caixa. E o diagrama de dispersão é o gráfico de pontos. Bom, essa parte a gente vai falar amanhã. Tá, eu vou pular ela aqui para a gente ir lá para o Colab, que eu já falei muito. Tá, amanhã, então, a gente vai falar de pré-processamento e das técnicas de machine learning. Bom, como eu falei, a melhor maneira de aprender ciências de dados é resolvendo problemas reais. Então, até agora, eu defini meu objetivo, coletei meus dados, entendi o problema, agora eu preciso explorar os dados. Bom, a ferramenta que eu vou utilizar aqui é o Google Colab. Deixa eu ver se vai aparecer ali na tela, que eu mudei. Vamos esperar um pouquinho, para ver se aparece na tela para vocês. Tá um pouquinho atrasado ainda. Vou esperar um pouquinho, pronto, apareceu. Bom, para quem não conhece aqui, ó, é só vocês baterem Google Colab no Google. É o Python, vamos dizer, na nuvem. Ele é o Google disponibilizou ele. O pessoal perguntou onde se só roda Python. Não, você dá para abrir, tem alguns comandos que você coloca, abre um notebook para rodar em R. Tinha uma pessoa que comentou que tem em Java, ela conseguiu, então agora roda em R, em Python e Java, o notebook dela ontem. Isso aqui é o notebook, gente. Eu vou abrir aqui um novo para vocês verem. Aqui, ó, ele já abre para você rodar. O default dele é o Python, foi o que eu falei. Para você rodar outro tipo de software, você tem que pegar alguns notebooks específicos para isso. Lá no HIT, geralmente tem. A pessoa disponibiliza um código lá para você abrir uma página, daí você consegue acessar o R ou o Java, como uma das meninas falaram ontem. Bom, aqui, por que chama notebook? Ele tem algumas facilidades. Por exemplo, eu quero escolher o texto aqui. Eu posso escrever meu texto aqui. Agora, se eu quero colocar um código... Opa. Falo que todo mundo, quando começa, tem que ser... Ele demora um pouquinho, tá, gente, para processar. Pronto, ó, eu mandei imprimir Hello World. Pronto, você fez sua primeira linha de código. Eu não vou ficar rodando aqui, a minha internet está um pouco estável hoje. Então, se eu tiver, para não dar problema, eu não vou rodar, eu vou conversar com vocês sobre a minha solução aqui. No Colab, você tem algumas opções. Se você quiser pegar e salvar o seu dataset no seu Drive, no Google Drive, e importar para o Colab, é só você vai seguir esses comandos aqui. Vai rodar esse comando, daí ele vai abrir essa URL. Você clica nessa URL, ele vai abrir uma janelinha lá do Colab, do seu Google Drive, para você permitir o acesso. Na hora que você permitir o acesso, ele vai gerar um código.
Aí tá vendo que eu já entrei com o Enter, autorizei de código? Eu colei aqui aquele código que gerou. Quando eu colei aqui, eu dei um Ctrl+C lá, vim aqui e dei um Ctrl+V. Eu cliquei Enter, ele já carregou aqui meu Drive. Quando ele carrega meu Drive, ele está identificando as pastas do meu Drive. Aí eu só preciso importar o conjunto. E aqui eu trago outro jeito, que eu salvei lá no meu HIT. Lógico que tem mais, tá, gente? Eu só estou mostrando 2 aqui. Eu salvei lá no meu GitHub ele e importei para cá. Lá no HIT, deixa eu ver se eu consigo abrir, se vai abrir para vocês aqui. Tem um delay aí, vamos ver se vai. No HIT aqui, gente, é só vocês irem. Bom, tá aparecendo aí o HIT. É só vocês irem aonde está seu dataset, clicar nele e vir aqui nesse row aqui. Row, sei lá. E copiar esse link aqui. Eu copiei, eu volto lá para o meu notebook, vou colocar minha URL. E aqui, para quem não sabe, é o Pandas, que é o pacote que a gente faz as manipulações de dados. Então, aqui, ó, você pode ver que eu chamei Pandas como PD, para não precisar toda hora ficar escrevendo Pandas. É padrão isso, tá, gente? Não é... Quando eu comecei em Python, eu lembro que eu achei que eu podia colocar igual lá no R, chamar de qualquer coisa variável. Depois eu aprendi que era padrão isso. Então, assim, é padrão para você, na hora que você analisar os outros notebooks, outros códigos, você identificar qual é a biblioteca que a pessoa está utilizando. Então, aqui, ó, eu uso esse comando. O que que é? Eu estou falando para ele, ó, essa daqui é a minha biblioteca. Você vai utilizar lá da biblioteca Pandas, você vai usar o comando read _CSV. Vai ler o quê? A minha URL que eu coloquei aqui em cima. Esse comando, ó, de novo, eu chamei de df, que é data frame. Isso aqui também o pessoal sempre chama lá no R, a gente chama de dados sempre. Dados, data, é normal. Aqui é df, então a gente usa o padrão. Mas pode mudar aqui, pode chamar de dados se você gostar, aqui não tem problema. Eu estou pedindo para ele mostrar, ó, o head, a parte superior das 10 primeiras linhas do meu data frame, do meu dataset. É isso que ele vai fazer. E aqui está meu dataset aqui já importado, lá que eu peguei lá do Kaggle e salvei no meu GitHub. Tá? Aqui tem todas as minhas variáveis. O ID do cliente, o sobrenome dele, o score, a pontuação de crédito dele, como eu falei ontem. Essa pontuação de crédito é quando você pede um crédito para ver se você é um bom ou mau pagador. Quanto mais alta, é melhor para você ganhar um crédito, mais baixa a taxa de juros. Eu até posso ganhar um crédito se eu tiver essa pontuação baixa, esse score baixo. Porém, eu vou pagar uma alta taxa de juros. Por quê? O banco não pode correr tanto risco. Então, se ele vai me dar um crédito e eu tiver um score baixo mostrando que eu posso ter um risco de não pagar o crédito que eu estou pedindo, então eu vou pagar um alto juros. A localização, o gênero, a idade, tenure, a estabilidade do cliente. Como eu falei, por exemplo, um funcionário público, ele é bem estável na carreira dele, é muito difícil ele ser mandado embora, então ele vai ter um alto índice. Agora, se é alguém que acabou de entrar numa empresa, é novo, provavelmente vai ter a estabilidade dele é menor, porque ele tem um risco alto de ser mandado embora, aí, principalmente nos 3 primeiros meses que ele está em teste. Aqui é o quanto a pessoa tem na conta dela, vocês podem ver que alguns estão zero, que provavelmente é as pessoas que saíram. Aí, ó. Alguns nem tanto, ó. Esse não saiu e está zero. Pode ser que a pessoa tenha outra conta também. Então, essas coisas que eu tenho que começar a analisar. Porque esse daqui ainda é meu cliente, ele não saiu e está zero aqui. Bom, se ele não tem nada na conta dele, isso me indica que ele tem outro banco. Se ele tem outro banco, conta em outro banco, talvez ele tenha
é um cliente que eu posso vir a perder se o outro banco for melhor para ele e ele não achar necessário mais ter conta em 2 bancos. Isso acontece muito quem faz crédito de imóveis. Acaba abrindo uma conta na Caixa por causa do crédito que pediu para comprar o imóvel, mas não é a conta original dela, não é a conta salário que a pessoa recebe, não é a conta que a pessoa faz. Hoje em dia também tem muita conta salário, né? A pessoa só recebe o salário e já transfere para o banco que ela usa. Número de produtos. Você tem poupança, você pode ter um fundo. Se você tem cartão de crédito ou não. É um cliente ativo no banco. O que seria um ativo? Essa variável, pelo que eu entendi lá do conjunto de dados, era se você tinha feito transações nos últimos tempos. Ela era nos últimos meses. Aqui é salário estimado, quanto aquela pessoa ganha. Ó, você pode ver, foi o que eu falei, entendeu? Se eu estou analisando a saída, o salário é uma boa informação para isso, principalmente numa agência bancária, entendeu? Uma pessoa que do nada perde o emprego, ela pode cancelar a sua conta porque ela não quer ficar pagando taxas. E aqui é a variável que é meu interesse, que é a de churn, que ele se saiu ou não da minha empresa. Bom, aqui eu descrevi novamente aqui, ó, tá vendo como tá organizadinho o meu notebook aqui? E a parte de análise exploratória, eu tenho que identificar. Então, quais as variáveis numéricas, categóricas, se eu tenho alguma variável temporal. Identificar a variável alvo. A exploração de dados, eu vou olhar as medidas delas. Então, vamos lá. Para pegar a informação, é esse comandinho aqui, ó, de novo, pd de pandas, .dataframe.info, porque ele vai trazer as informações. Que tipo de informação ele traz? Ele traz aqui, ó, o ID do cliente, o número de quantas observações eu tenho nessa variável. No caso, eu tenho 10 mil para todos os meus clientes, então eu não vou ter dados faltantes. O tipo de variável, se é um inteiro, se é um objeto, se é um float, se é real. Você pode ver que só o balance aqui, que é o salário, da conta que está, esse é o salário estimado, que seria números reais aqui. Então, aqui tem as informações. Bom, agora eu consigo então identificar os tipos de variáveis que eu tenho. As minhas categóricas, que seria o sexo, país, cartão de crédito, clientes ativos e saída do cliente. E as variáveis numéricas, score do cliente, idade, tenure, balance, número de produtos e salário estimado. Eu poderia fazer uma subdivisão aqui, para ainda colocar variáveis numéricas que são discretas, que seriam todas menos o salário estimado e o saldo na conta, e as variáveis reais, né, numéricas, para mim, que seriam as variáveis contínuas, né, que é balance e o salário estimado. Bom, identifiquei minha variável alvo. Qual que é? É a variável de exit. Tá? Então, novamente, eu preciso, para estar analisando isso, eu preciso ter informações daqueles clientes que saíram, porque senão eu não vou conseguir. Se eu só tiver informações dos clientes que estão lá na minha empresa, como é que eu vou analisar o churn? Então, primeiro eu vou ter que coletar esses dados, esperar as pessoas saírem, para depois eu conseguir fazer essas análises. Agora eu quero saber as informações como média, mediana. Então, eu posso usar esse comando, dataframe, que foi onde os meus dados. Eu quero fazer o que com meus dados? Eu quero tirar a descritiva, que aqui é describe. Bom, aqui ele mostra, então, ó, por exemplo, que a média de idade do meu banco, dos clientes, são 38, 39 anos, vamos dizer assim. A estabilidade é 5. Vocês podem ver que o máximo aqui, ó, é 92%, mas olha o quantio, 75%, é de 44 anos. Ou seja, 75% da minha população bancária tem até 44 anos. Então, esse max aqui, ó, provavelmente já são outliers. A gente vai ver uma distribuição assimétrica aí, na hora que a gente for olhar os histogramas. O link tá aqui, ó, gente. Vocês podem bater ali no meu hit. Se bater o meu sobrenome, Escudilho.
Tem aqui, ó, no Churn ali, você vai achar o dataset lá. E também está no Kaggle. Se você bater Churn Model lá no Kaggle, ele também aparece esse dataset. Bom, número de produtos aqui, a gente pode ver aqui, ó, que o pessoal... Deixa eu só olhar aqui. Tem, em média, 1 produto e meio, ou seja, está entre 1 e 2 produtos. E o máximo de produtos são 4. Membro ativos, eu tenho aí que a média dos meus membros ativos, ou seja, que estão movimentando a conta, é de 51%. Ou seja, bastante gente aí na minha agência bancária não movimenta a conta deles aí. Então, é algo que eu também tenho que analisar. Por que será que eles não estão movimentando? Se a pessoa paga a conta, utiliza isso aí como uma conta principal, ela tem que movimentar naquele mês. Bastante. A gente espera que quantos pagamentos você faz aí no mês? Principalmente no começo do mês, você vai fazer pagamentos. Cartão de crédito aqui, ó. 70% dos meus clientes têm cartão de crédito. Salário estimado. 100 mil é a média ali do pessoal que ganha. Provavelmente é salário estimado anual, que esse banco de dados é lá dos Estados Unidos. Geralmente, quando eles colocam salários, eles apresentam o anual lá. Diferente da gente que olha só o mensal aqui. E aqui, o Exit, a gente vê que tem 20% de clientes que deixaram a minha agência. É um alto índice isso, tá, gente? O que eu acompanho aí nas empresas, as empresas já com 10%, elas já acham bastante. Aí o pessoal geralmente fica com 4%, 5% ali de churn. Depende também do tipo de empresa, né? Mas startup aí, o pessoal coloca aí, se está com 10%, eles já estão bem preocupados aí, principalmente porque a carteira ainda não é tão grande, né? Então, e também depende também muito do faturamento. Não é só analisar o churn, tá, gente? É o faturamento da empresa. Foi o que eu falei, eu posso ter clientes ali, eu posso perder bastante clientes, mas clientes que só vão poucas vezes, compram poucas vezes na minha empresa. Então, não é tão problemático se eu perder aqueles clientes que realmente impactam no meu faturamento. Distribuição das variáveis. Aqui eu usei o HIST, tá, gente? Mas o HIST, o histograma, é só para variável contínua. Mas aqui em Python ele consegue, por exemplo, aqui, ó, na exit, a gente fez uma barrinha e uma barrinha. Você pode ver que aqui está contínuo. Mas eu tenho as duas barras que eu preciso analisar, então já me traz uma informação. Não é correto, tá, gente, vocês fazerem esse gráfico, mas para extrair informação, ele está ok. Olha o que eu falei aqui do gráfico da idade. Como nós temos uma simetria aqui. A gente tem uma concentração de clientes aqui, ó, na faixa de 25 anos, vamos dizer, até os 40 anos. Como eu falei lá, 75% dos meus clientes tinham até 44 anos, que provavelmente era o quantil ali, 75, o terceiro quantil está aqui, ó, 44. Pode ver que é a maior concentração. Depois do 44, ele começa a cair drasticamente. Aqui eu não tenho quase cliente. Bom, essa aqui ele faz padrão aqui, eu deixei aqui, mas essa variável ID não significa nada para a gente. O balance, olha quantos clientes eu não tenho saldo na conta bancária. Então, assim, é outro indicativo que alguma coisa, meus clientes provavelmente têm outra conta aí. Então, essas coisas de negócio que eu tenho que começar a analisar nos meus dados, essas informações que eu tenho que trazer para o negócio, não simplesmente falar, tem bastante zero. Isso não significa nada para o seu chefe, para o seu gerente ali diário, seu diretor, para o dono da empresa. É mostrar para ele, ó, tem muitos zeros aqui indicando, tem poucas pessoas que não têm saldo. Ou a renda dessas pessoas são baixas, que daí a gente vai acompanhar aqui no salário estimado. A gente pode ver que realmente é bem homogêneo. Então, eu tenho pessoas que ganham bastante, mas eu também tenho pessoas que ganham pouco nessa agência. Então, essas informações que eu tenho que estar tirando. Olha o do credit score aqui, ó. São pessoas que têm uma pontuação de crédito acima de 500, uma pontuação mediana, então, de crédito. Eu tenho poucas pessoas que têm uma pontuação de crédito baixa. Isso é bom, porque geralmente pessoas que têm baixa pontuação de crédito são pessoas que têm problema com dívida, já fizeram algum tipo de dívida, ou estão com o nome sujo no Serasa lá. Então, assim, é bom estar analisando.
Número de produtos, ó, eu posso ver que a maioria dos meus clientes tem 1 e 2 produtos. Aqui é a estabilidade, ó, eu posso ver que tem bastante clientes meus que têm estabilidade boa. Entre 8 e 10 aqui, ou 10 é o que está mais... tem mais clientes aqui meu, indicando que eu tenho uma boa estabilidade. Então, talvez a estabilidade não vai mostrar muito o problema de churn ali. Bom, gente, vocês viram quanta informação eu só tirei desse gráfico. É isso que vocês têm que fazer numa análise. É trazer o problema para o negócio. Simplesmente falar que a sua distribuição aqui é assimétrica, isso não traz informação. Você tem que falar, olha, a gente tem um cliente com essas características. Então, por quê? Se o pessoal do marketing sabe quais são os principais clientes meus, eles conseguem direcionar as propagandas de marketing, fazer propaganda para aquele público. Não só isso, a venda, na hora que eu vou ligar lá o pessoal do atendimento ao cliente, também vai ter uma abordagem específica para a idade. Aqui, gente, eu vou mostrar aqui o código. O que eu fiz aqui para fazer esse código? O meu exit, para não aparecer no gráfico lá sempre o não e o sim, ao invés de ficar aparecendo 0 e 1 e não trazer informação nenhuma, para a pessoa sempre falar assim, o 0 é não e 1 é sim, eu vim aqui substituir. Então, onde for 0, eu vou chamar de não, e onde for 1, eu vou chamar de sim. Eu usei aqui, você pode ver, ó. Então, você vai pegar a informação. Vocês podem ver que eu não mudei, eu criei uma nova variável, que seria exit categoric para mim, categorizada aqui, tá? Eu vou categorizar. Então, você vai pegar lá do meu dataset a variável exit e vai mudar ela, replace. Onde for 0, você vai colocar não. E onde for 1, você coloca sim. E eu criei também uma variável aqui que eu chamei de contínua, onde eu vou pegar só minhas variáveis numéricas. E aqui eu criei, então, gente, agora um histograma só com as minhas variáveis numéricas para mostrar as diferentes categorias. Sim, eu mostrei direto do HIT lá como acessar, gente. Depois eu disponibilizo o notebook. É só colocar o URL lá no HIT lá, que você consegue acessar direto do GitHub lá, os seus dados. Bom, então aqui o que eu fiz, ó? Você agora vai lá no meu conjunto de dados, aonde a minha variável for não, você vai pegar todas as minhas contínuas, essas variáveis que eu criei aqui, e vai fazer um histograma delas. E esse não, para mim, vai ser o blue, que foi esse roxinho. Eu coloquei aqui uma transparência para ficar um roxinho. E aonde for sim, você vai fazer um histograma da cor vermelha, que eu também coloquei uma transparência que ficou esse rosinha aqui. E esses subplots aqui que eu usei, gente, foi só para criar... Pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu falei que ele ia fazer uma linha e 6 colunas. E o tamanho aqui, eu também entrei com o tamanho da minha figura. Então, ele vai criar uma figura com várias subfiguras com esse tamanho. Aí, aqui eu tenho o meu gráfico. Bom, aqui o que eu percebo? Olha aqui, por exemplo, na idade. Aqui, ó, no balance eu não tenho distinção. Os dois estão seguindo. Onde no 0 aqui eu também tenho bastante clientes. Estão seguindo praticamente a mesma distribuição. A mesma coisa aqui no Credit Score, apesar que, ó no Credit Score aqui, ó, os clientes que deram churn são clientes que só tem aqui, ó, com baixo crédito aqui, eu só tenho vermelhinho. Então, é um indicativo que isso aqui vai ser uma variável importante lá no modelo de Machine Learning. Número de produtos. Olha aqui, ó, no 4, eu só tenho pessoas que saíram. No 3, eu tenho mais pessoas que saíram da minha conta do que ficaram, que são meus clientes. Então, provavelmente, o número de produtos é uma variável importante para identificar o churn. Quanto mais produtos meus clientes têm, maior o risco de churn dele. Na Tenary, vamos ver aqui.
Vocês podem ver que ela tem o mesmo acompanhamento. Aqui fica menor porque eu tenho menos dados, eu só tenho 20% dos dados em referente à saída. Ó, vocês podem ver que elas têm o mesmo acompanhamento aqui, ó. Onde tem pouco, aqui tem pouco. E olha aqui a idade que eu falei, ó. Maior a idade aqui, ó, é bem diferente a distribuição. No roxinho, vocês não conseguem ver meu mouse agora que eu tô olhando. No roxinho aqui, ó, na idade, vocês podem ver que a distribuição tá à esquerda. E no rosa, a distribuição tá para a direita. O que isso quer dizer? Que quanto mais idade meus clientes têm, maior o risco deles de darem churn. E quanto menos idade, é os meus clientes mais fiéis. Bom, aí trazendo um pouco aí, quem geralmente é estudante, quando consegue abrir a conta no banco, né, com 20 anos, e não menos que 20 anos aí, se o banco te aceitou, são poucos bancos que tem, Santander, Banco do Brasil, que tem conta de estudante. Então, geralmente, quando você faz a conta, você não vai ficar um bom tempo lá, porque é o único banco que você tem poucas opções, né? Agora, com o Nubank, ficou mais democrático aí as coisas, mas eu lembro quando eu entrei na faculdade, era isso. Eu tinha ou Santander ou o Banco do Brasil para fazer. Como meus pais tinham no Santander conta, eu acabei fazendo no Santander, que era mais fácil para poder pagar aluguel, essas coisas, quando você mora em outra cidade, né? Que foi o meu caso. Bom, e agora eu vou começar a fazer as visualizações. Vou tentar entender qual é o perfil dos meus clientes que cancelaram o contrato. Aqui eu já comecei a ter essa noção, né? Aqui, ó, vocês podem ver que agora eu vou importar mais bibliotecas. Por quê? Eu vou agora eu precisar customizar os meus gráficos. E só a Matplot lá não é suficiente. Então, eu vou pegar Number para fazer manipulações algébricas, a Seaborn para fazer as visualizações de dados mais bonitinhas. E o PyPlot aqui também é para visualizações de dados customizadas aqui. Aqui, gente, eu sou um pouco fresca, assim, as cores padrões lá do Python são bem feias. Então, geralmente, eu venho aqui, eu pego uma paleta de cores lá, pego uma dica lá de paleta de cores no Google, lá no Adobe, copio as cores para cá, as cores RGBD, e crio minhas cores próprias aqui para ficar personalizada as minhas análises. Aqui eu fiz a porcentagem, é uma continha algébrica, eu usei o Number ali, essa biblioteca aqui que eu falei para vocês, de NP. Aqui, ó, o que eu fiz? Eu vou somar a minha variável exit, vocês podem ver que eu não estou usando mais a categórica para somar lá. Se ela vai somar a minha variável exit, ela só vai estar somando os uns, que são os clientes que saíram. E vou dividir pela contagem por todas as pessoas que estão no meu conjunto de dados. Então, ele vai contar todas as minhas observações. Ou seja, ele vai contar todos os meus uns, dividido pelas 10 mil linhas que eu tenho no meu conjunto de dados. Isso me retornou 0,2, ou seja, 20% dos meus clientes deram churn. Aqui, gente, eu não coloquei as porcentagens, eu poderia estar colocando, mas para não complicar o conjunto de dados, como eu não sabia se tinha pessoas muito iniciando no Python, eu fiz um gráfico mais básico, só para a gente analisar mesmo. O que eu calculei aqui? Aqui eu fiz um gráfico de barras normal. Novamente, aqui, ó, eu podia ter usado aquela deft category que eu criei ali. Provavelmente eu fiz isso no outro dia, acabei esquecendo que eu tinha já feito isso. Mas eu substituí aqui de novo, ó. Onde está 0 eu coloquei não, onde está 1 eu coloquei sim. Opa. E usei esse aqui, ó, count plot, do Seaborn lá, aquele... Eu não sei se fala assim, esqueci de olhar o nome da biblioteca. Eu leio muito os artigos e não sei falar os nomes depois. As paletas de cores é o que eu defini ali. O banco de dados lá, meu.
E qual que é a variável que eu estou analisando? A minha exit, que vai entrar aqui no meu X. E esse gráfico, ele conta para mim. Então, é count plot. Ele está contando aqui o número de clientes que tem em cada categoria. Então, pode ver aqui que eu já tenho uma amostra desbalanceada. Então, eu vou ter que usar algoritmos de machine learning que consigam capturar esse... Não sofre influência desse desbalanceamento. E agora eu vou começar a minha análise. Aqui, ó. A primeira que eu vou analisar são as categóricas, tá? Porque são sempre o mesmo gráfico. Eu poderia ter feito uma funçãozinha para sair todos os gráficos de uma vez. Mas para ficar mais fácil o entendimento de vocês, eu fiz linha por linha aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu só também... É uma frescura, não precisa fazer. Mas como a gente está no Brasil aqui, aonde estava female, eu coloquei feminino, masculino, meio masculino, eu coloquei aqui, tá? Só para aparecer o nome que eu quero no meu gráfico e ficar a estética melhor dele. Bom, qual que é a ideia aqui que eu criei? Eu vou agrupar as minhas variáveis pelo gênero e vou contar aqui, pegar a média. Por que a média do meu exit, da minha variável? A média dos meus zooms ali, ele vai contar quantas pessoas saíram, que é o que eu quis analisar ali, meu exit. Então, aqui eu montei uma tabelinha só para a gente ver. Ó, o que eu percebo aqui, ó? Que no feminino, eu tenho muito mais pessoas, eu tenho 25% das pessoas do sexo feminino que saíram. E 16% é do sexo masculino. Não é complementar, tá, gente? Eu não estou analisando, estou olhando em cada categoria aqui. Então, o que eu percebo aqui, ó? Que as mulheres têm uma tendência maior de dar o churn, de sair, do que os homens. Então, provavelmente, sexo também vai ser uma variável importante para analisar o perfil de clientes que deixaram a minha conta. Aqui é outro gráfico, tá, gente? É daquela biblioteca que eu importei lá do Matplot. Aqui, ó, esse aqui, ó, PyPlot, vocês podem ver que eu chamei de PLT. Então, o que eu quero? Eu quero um gráfico de barra, daí eu defini aqui meu X e meu Y. Onde o meu gráfico de barras? O meu X vai ser o gênero e o exit é o meu Y aqui. E aqui eu coloquei o title, o título, que eu coloquei taxa de churn em relação ao sexo. No meu label Y aqui eu coloquei taxa de churn e X label. Eu precisaria fazer isso? Não, eu poderia simplesmente colocar só isso aqui, tá, gente? Só essa parte aqui já geraria meu gráfico. Isso aqui é a parte de eu só estou padronizando, customizando o meu gráfico. Bom, aqui que eu percebo, aqui que eu falei para vocês, eu tenho muito mais pessoas, 25% das mulheres deram churning, comparado que apenas 15% dos homens, 16%, né, que deram churning. Isso eu vou fazer para todos, gente. Eu só dei um Ctrl+C ali em cima e fui mudando o tipo de variável. Onde fosse gênero, eu vou colocar país, por exemplo. Aqui, ó, só fiz o replace para mostrar de novo. França, Alemanha e Espanha. E usei o mesmo artifício aqui para construir a minha tabelinha. Eu não precisaria construir, eu poderia colocar direto aqui a taxa, aqui direto no gráfico, tá? E quando eu falei, foi um Ctrl+C. Então, eu não vou mostrar esses códigos de novo aqui, porque é a mesma ideia. O X é minha geographic, o Y é meu exit. Eu criei um gráfico de barras, dei o nome, o título dele, mudei a label dele, porque eu mudei, senão ele ia aparecer geographic em inglês. Eu não quero, eu coloquei país, tá? E a mesma coisa aqui, ele ia aparecer exit. Eu coloquei taxa de churn. E aqui, ó, o que eu percebo? Olha na Alemanha, quantos clientes, em relação à Espanha e França, não tem essa diferença. Mas 30% dos meus clientes, mais de 35%, deixa eu olhar a tabelinha aqui, ó, porque é importante colocar no gráfico as legendas. 32% dos meus clientes da Alemanha deram churn. Então, assim, só do meu cliente ser da Alemanha, eu tenho um alto risco de churn dele.
Outra variável que eu analisei, cartão de crédito. Daí você vai fazendo isso em todas, tá, gente? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V. Pode ver aqui, ó, que eu tenho quase a mesma porcentagem. Pessoas que tiveram cartão de crédito foram 20%. É praticamente igual, ó. Seria 21% se eu arredondar e 20% que deixaram, que tiveram cartão de crédito. Então, assim, não vai ser uma variável que está influenciando. Quando eu for lá para o algoritmo Machine Learning, provavelmente não vai ser uma variável que influencia, que vai, por exemplo, lá na árvore, vai dar como melhores variáveis ali, né? Aqui, membro ativo. Tá, estou olhando as perguntas aqui, daqui a pouco eu dou o exemplo da empresa. Aqui é membro ativo. Vocês podem ver que eu tudo mudei para 0 e 1, eu coloquei não e sim, tá? Novamente aqui, ó, vamos ver agora em relação ao membro ativo. Você pode ver se um membro não é ativo, a taxa de churn dele é bem alta. Ou seja, são aqueles clientes que provavelmente eles compraram um produto ou pediram crédito no meu banco e só estão lá por causa disso. Assim que acabar eles pagarem a prestação, vão ser clientes que vão deixar. Então, eu tenho esse tempo para tomar medidas para eles não estar perdendo esse cliente. E agora as variáveis numéricas. Agora são outros tipos de variáveis e outros tipos de gráficos que eu vou fazer. Bom, a primeira coisa importante é analisar a correlação. Como eu falei, pode ter problema de multicolinaridade. Então, é importante que eu já identifique esse problema de correlação. Alta correlação pode indicar que as variáveis estão indo para o mesmo sentido. Lá no gráfico de dispersão fica aquela reta ali, ou fica assim, os dois vão para o mesmo sentido. Estão fazendo o mesmo acompanhamento. Então, provavelmente eu não vou precisar das duas. E eu tenho que analisar, porque elas podem interferir na parte de previsão do meu modelo, na parte de estimação. Então, aqui, ó, você pode perceber que todas as variáveis foram bem baixas. Eu tirei a correlação de variáveis que são discretas, tá? A mais aqui que é importante aqui que a gente pode ver é o número de produtos em relação ao saldo. Quanto maior o saldo bancário da pessoa, menor o número de produtos, que devia ser ao contrário, né? Quanto mais saldo bancário você tem, mais você gasta ali no banco. Mas não é o que está acontecendo. Então, isso é importante também você mostrar para o cliente isso, porque assim, ele está perdendo dinheiro aqui, porque clientes que têm alto potencial em gastar não estão comprando os produtos que eles poderiam comprar. Então, eu posso falar para o pessoal do marketing, de vendas, intensificar nessas pessoas que têm uma alta rentabilidade, que podem estar faturando, aumentar o faturamento da minha empresa. Aqui, ó, em relação a números dos produtos. Olha a taxa de churn, por exemplo, para 3 e 4. Então, clientes que têm muito produto acabam deixando a minha empresa. Olha aqui o gráfico. Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz, que o gráfico agora mudou. O outro... esse aqui só para comentar, que eu não comentei o código. Eu usei do Seaborn lá, o heatmap. É uma matriz de correlação visual, onde ele vai colocar as cores. Ele vai mudar, você pode ver que onde está o 1 aqui, é a cor mais forte, e quanto mais negativo, mais branquinho. Por isso que o 0.3 fica... E o código dele, gente, ele é bem simples. É só usar esse comando. Aqui é a biblioteca. Aqui, ó, é o conjunto de dados que eu defini só minhas variáveis contínuas. E eu estou pedindo aqui para ele calcular a correlação. Aqui é para aparecer os valores, tá? Para mim também, senão ele só aparece a cor. E aqui foi a cor que eu dei para sair azulzinho, para sair em escala azul. Tem outras cores lá, o default dele eu não gosto muito, eu acho feio. E aqui é o número dos produtos. O número dos produtos eu agrupei por número de produtos, fiz a mesma técnica lá para criar essa tabelinha, tá? É só para mostrar visualmente a tabela para vocês. É uma outra técnica. Calculei a média do exit, porque a média vai me dar a proporção de uns lá.
E esse Reset Index eu não comentei, mas é para não aparecer aquelas linhas, algumas funcionalidades do código aqui. Ele retira, só aparece a tabelinha já formadinha. Então, como eu falei, ó, número de produtos, ó, quanto maior o número de produtos, maior a taxa de churn. Para criar o gráfico, eu usei também o gráfico de barras, porque eu estou com variáveis, apesar de serem numéricas, elas são discretas. É 1, 2, 3 e 4. Então, não tem uma escala contínua para desenhar um histograma, um box plot. Então, é o mesmo comandinho lá, anteriormente, o bar, né, de barra. O bar plot, né, em inglês. E aqui também eu coloco o título. E aqui, ó, esse novo comando que apareceu que eu não tinha usado, é para aparecer, mudar o meu eixo aqui. Você usa esses ticks aqui. Ele vai aparecer 1, 2, 3 e 4. Para a variável de emprego também, a estabilidade de emprego, eu fiz também o mesmo gráfico. Eu não mudei nada, tá? E o que a gente percebe aqui, ó? Clientes com baixa estabilidade no emprego são aqueles que têm um pouco taxa de churn maior. Mas é pouca coisa aqui. Então, talvez essa variável também não seja tão significativa na hora do algoritmo. Tá acabando, tá, gente? A variável saldo bancário. Agora eu começo com as variáveis contínuas, que estão na reta real. Agora eu posso desenhar gráficos de box plot ou histograma. O histograma a gente fez anteriormente, então eu vou me focar no box plot para comparar. O Boxplot é um ótimo gráfico para você estar comparando grupos, tá? Então, como é que a gente usa? De novo, eu estou usando a do Cinnamon Board, lá, não sei como fala. Depois alguém me ajude aí. Exit no X e na minha Y é minha variável contínua, que no caso é o saldo bancário. Eu quero dos meus dados e a paleta eu vou usar aquelas cores que eu defini no começo. O título, eu dei box plot da variável saldo bancário. Como eu falei, essa parte não precisa. Opa. Variável, o meu X vai chamar a variável do churn. E o meu Y é saldo bancário. Aqui é só para mostrar essa continha aqui. E aqui está meu box plot. O que eu percebo aqui no meu box plot em relação ao saldo bancário? Clientes que não deram churn, eu tenho aqui um saldo bancário bem menor aqui. Eles são aqueles que estão com o box plot bem para baixo. Aqui nem tem a parte, a barrinha do limite inferior. E aqui, ó, os clientes que deram churn, ó, como o salário vai maior. Então, eu estou perdendo clientes que têm um saldo bancário bom, que não é legal para mim. Aqui, ó, eu fiz o salário só para a gente ver como eu tenho... aqui é da idade, na verdade, eu deixei salário, mas é idade. Como eu tenho clientes que eu falei lá do gráfico ia dar outlier lá no histograma, que a gente já percebeu. Os outliers são aquelas pessoas que estão com 92, pode ver, acima de 60 anos foi outlier, por causa daquela simetria que eu tenho na minha distribuição. Box plot do salário. Vocês podem ver que em relação ao salário da pessoa, não tem quase diferença nenhuma. Eu usei o mesmo comando lá de cima, eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V. E na minha variável aqui, Y, eu chamei de salário estimado, que é a variável agora que eu tenho interesse em analisar. Aqui é para o X-Lay. Vocês podem ver que eu não dei, eu deixei churn mesmo em salário. Eu poderia ter colocado outro nome. E pode ver que não tem diferença. A variável idade, eu fiz um gráfico de dispersão, que é o scatter. Eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eu só defino... Deixa eu dar um espaço para ficar bonitinho. Eu só defino quem vai ser meu X, quem vai ser meu Y. Eu poderia colocar direto no gráfico, tá? Essa variável completa, colocar df, underline, plot, que foi essa conta que eu fiz aqui, ó.
direto no gráfico, mas eu acho que fica bem poluído, assim, fica bem visual o que eu estou fazendo. Então, aqui eu estou pegando, ó, scatter-plot, meu X vai ser a idade e meu Y vai ser exit. O que é meu Y? Meu Y é essa variável que eu calculei aqui em cima, é a taxa, tá, gente? Vai ser de 0 a 1, é a proporção que ele está me dando ali. Eu usei a função scatter e aqui as outras funções que eu já tinha usado. Title, xlabel e ylabel. Olha o que eu percebo aqui, ó. Que eu já tinha comentado lá na hora que eu fiz o histograma dos dois grupos. Olha a taxa de churn para clientes entre 40, vamos dizer, de 50 anos aqui, ó. Eu tenho uma alta, você pode ver que vai aumentando, né? Então, de 40 até 40 começa a aumentar aqui, ó. Então, quando o meu cliente tem 50 anos aqui até 60, a taxa de churn dele é bem alta. Então, provavelmente, idade também é uma variável significativa para o meu churn. E vai diminuindo, ó. Você pode ver que quando o cliente tem pouca idade aqui, ó, o churn dele não é bem baixo. Eu fiz o Blockspot também da idade, usando o mesmo comando anterior, só que agora para a idade. O que percebe aqui, ó? Clientes que não deram churn são aqueles clientes mais jovens, que eu já tinha realçado aqui. A gente tem bastante outliers, são aqueles pontos discrepantes, né? E os clientes que deram churn, ó, estão entre 40 a 50 anos aqui, ó. São esses clientes que estão acima nessa faixa etária, que está concentrado aqui no churn, né? Podem ver que ele começa o mínimo, e aqui, ó, para no 80. Por isso que aqui, quando acima de 80, eu tenho quase churn de 0 aqui. Porque tem poucos clientes, e esses clientes não saíram da minha agência. E a score de crédito, que é aquela variável de pontuação, que eu falei para vocês, ó. Clientes com baixo score, ó, estão dando bastante churn. Mas em relação à distribuição, está bem similar aqui a caixa do meu Boxplot. E eu vejo aqui que está bem distribuído de churn, né, em relação a score, né? Mas aqui eu tenho bastante clientes concentrados aqui, pode ver que até é maior aqui, que com baixo score que deram churn. Se a gente voltar naquele gráfico... Eu não vou voltar até lá em cima, senão eu vou perder tempo. Mas se a gente voltar nos gráficos anteriores, foi o que ele mostrou também. E aqui, ó, eu fiz o do score também. O mesmo gráfico de dispersão usando scatter. Eu fiz analisando o score do cliente. Vocês podem ver aqui, ó, com baixo score, ó, eu tenho clientes que deram churn. Eu tenho um cliente aqui com um score alto que também deu churn, mas o resto está bem distribuído, vamos dizer assim, está bem... Não tem muita discrepância aqui em relação à taxa de churn, está bem igual, não tem muita diferença. Bom, gente, qual que é as conclusões, então, que a gente tira aqui? Que clientes da Alemanha, do sexo feminino, que não são membros ativos, que têm alto número de produtos e score de crédito baixo e com saldo bancário elevado e estão entre 50 e 60 anos, tem uma taxa de churn maior que os outros clientes. Então, esse seria o perfil. É isso que é importante para o meu chefe. Esses gráficos eu até posso fazer para realçar o que eu estou querendo dizer. Mas é essa parte aqui do relatório que geralmente as pessoas leem na empresa, tá? Quando eu faço consultoria, geralmente a pessoa vai para a conclusão. Eu apresento tudo, mas na hora que ela pega o relatório, ela vem geralmente para essa parte. Eu deixo já bem destacada, coloco até em itens aqui, porque é isso que é importante para ela. É entender quem é o risco os clientes em risco para ela de churn. Bom, agora eu vou voltar lá. Opa. E eu fico aberto aí as perguntas aí de vocês. Vamos mudar aqui pro... Queria agradecer aí todo mundo que aguentou aí, quase 2 horas aí de eu falando. E eu fico à disposição. Vou voltar lá para ver os comentários. Vai ser, gente, eu vou mandar, eu já tô com a lista de e-mail de vocês, eu vou mandar. Tá? E também, se vocês quiserem, é só entrar lá no meu GitHub, coloca o meu sobrenome, Escudilho, que
que vocês acham, ele também já está disponível lá. Está bem organizadinho lá. Tá, vamos ver aqui as dúvidas. Deixa eu ver aqui no... Pergunta, pode dar um exemplo de uma empresa que tenha mais de um produto passível de churn? Mais de um produto? Qualquer empresa aí de varejo, gente. Qualquer empresa de varejo aí, ela pode ter produtos, por exemplo, a empresa também de consultoria, que faz consultoria, ela tem vários produtos dela, vários tipos de clientes, ela não tem um produto fixo, né? Vamos pensar em outra mais aí. Produtos... O próprio banco mesmo, né? Ele tem os clientes de conta corrente, clientes da poupança, clientes de crediário, que mais? Clientes de fundos de investimentos ou daqueles produtos que eles vendem. Cada produto deles tem uma taxa de churn. Imobiliária também tem os churns do pessoal de contrato residencial, contrato empresarial. Então, são empresas que vão analisar o churn total da empresa e vão ter para cada setor, eles vão ter o seu indicador ali. Tá? Mais alguma coisa? Vamos ver aqui. Acho que o Renan já foi respondendo bastante, né, Renan? Não fiz esse notebook. Eu tenho um similar do notebook em R, que eu uso em aula, mas não é esse notebook específico. No futuro eu posso fazer. Agora eu estou um pouco enrolada aí fazendo algumas coisas, mas no futuro eu posso transformar em R, sim. O link do dataset. Vamos ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Eu abri aqui hoje, vamos ver se aparece aqui. Vou ver aqui, calma aí. Journey. Vocês vão ver a minha tela aqui. Calma aí que eu tô pegando o link aqui, gente, para vocês. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo. Eu vou colocar aqui no privado, eu não sei se alguém consegue, o Renan acho que consegue copiar e colar para vocês. Não sei se também vai dar, mas qualquer coisa eu mando no e-mail também. E no meu Hit também já está disponível lá o dataset. Deixa eu ver mais comentários aqui. Vocês não viram o meu Hit na hora que eu mostrei na tela? O pessoal está perguntando como... Eu mostrei aqui como fazia para pegar aqui o arquivo. Indicação de curso, gente? Bom, eu vou... se tudo der certo, no meio de agosto, no final de agosto, eu vou estar abrindo uma mentoria nessa área para ensinar exatamente isso. Não apenas fazer as técnicas, mas extrair informações. Eu estou encerrando a minha primeira turma que eu fiz interno e também estou encerrando uns treinamentos em empresas que eu estava dando. Então, assim, quem tiver interesse pode me mandar um e-mail, está aqui o e-mail aqui na minha tela, que eu estou fazendo uma pré-lista aí do pessoal da página também, que tem interesse. Porque, assim, eu não conheço curso, geralmente todos os cursos que eu fiz é coisa básica que eles fazem, simplesmente como fazer, mas não extrair informação, tá? Então, eu não tenho nenhum para indicar, se alguém tiver aí alguma indicação, pode falar, mas realmente assim, do jeito que eu fiz para vocês, passando informação, eu não conheço, tá? E o que eu queria mostrar, que vocês entendam, é o jeito que eu preguei para aprender. E é isso que vocês têm que aprender em ciência de dados. É pegar um problema e eu fui estudando passo a passo para resolver esse problema. Então, eu não precisei aprender tudo de Python, eu não precisei aprender tudo de estatística, eu não vou precisar aprender todos os algoritmos de machine learning. Eu vou precisar aprender conceitos, pequenos conceitos para resolver esse problema. E é quando eu falo para vocês ir lá e buscar um projeto e aprender, que eu falo sempre do Problem-Based Learning, que é aprendizado baseado em problema, é exatamente isso. Porque, assim, se você parar para estudar tudo de estatística, tudo de Machine Learning, tudo de Python, você não vai sair do lugar. Então, assim, vai por etapa. Tudo bem? Mais alguma coisa aí? Pergunta?
Eu não estou vendo mais pergunta de vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que era isso, né? Tem mais alguns minutinhos. Alguém quer fazer perguntas de outras coisas? Acho que o Renan foi bem proativo, que eu estou vendo aqui. Ele respondeu quase tudo, não deixou nada para mim. Sobre a nova, o pessoal perguntou. A nova, você tem um monte de suposição por trás, né, gente? Uma coisa que eu amanhã vou comentar muito é isso. Em modelos de machine learning, a gente está interessado, igual aqui, a fazer previsão. Então, suposições, por exemplo, eu posso tratar com uma regressão linear se eu tivesse pensando, por exemplo, estimate salary, se eu quisesse estimar o salário dos meus clientes, eu poderia estar usando uma regressão linear. Se eu for pensar como estatística, em fazer inferência dos dados, eu teria que analisar se a variável resposta tem distribuição normal. Quando eu penso só em prever, o importante para mim é se ele está estimando corretamente ou não. Então, os pressupostos que eu faço lá na parte estatística, eu esqueço na parte de machine learning. Essa é a grande diferença entre a estatística inferencial e a estatística de previsão, que a gente fala, né? De machine learning. Essa é a grande diferença entre de uma área para outra. Bom, amanhã será no mesmo horário, tá? Das 5 às 7. E depois, às 7h40, eu vou lá para o Weeds para fazer a de mineração de texto, tá? Amanhã vai estar bem corrido. Deixa eu tomar uma água, que minha voz está falhando. Bom, vamos ver o que mais. Mais alguma coisa? Tá, e como o Renan aí falou, para trabalhar com a nova, eu tenho que checar essas suposições, tá? Porque eu estou fazendo interpretação, eu vou fazer inferência dos dados. Então, tem todo um pressuposto ali para você fazer. O link do dataset, eu não sei, eu mando no e-mail, se o Renan não conseguiu colocar, que eu acho que não dá para colocar link aqui no YouTube. Tô dando uma olhada aqui nas perguntas, tá, gente? Hoje se fala muito em trabalho colaborativo. O mesmo se aplica para o cientista de dados? Com certeza, gente. Foi o que eu falei, cientista de dados não trabalha sozinho. Geralmente, quando eu faço uma consultoria, eu vou com o especialista da área, ele vai me explicar o problema, ele vai me explicar as variáveis. Como eu falei, assim, aqui era bem fácil, tinha lá no Kaggle explicando o que era cada variável, mas igual o Tenory, estava em inglês, eu tive que procurar o que significava, o que era aquilo. Então, você tem que ir analisando por partes, tá? Sempre sem... vai sair o nosso podcast aí, tá, provavelmente semana que vem. E lá eu conversei com o nosso amigo Alexandre, ele é cientista de dados do Itaú, e também Capoliano lá do Serasa, e os dois falaram que na equipe deles tem gente de todas as formações. E no grupo também que eu estou ali de cientista de dados, tem gente desde biólogo, tem pessoal de TI, como eu falei, a Júnia do IDS, lá, Women Data Science, ela é da comunicação. Então, depende da área que você está, você precisa daquele especialista. Por isso que, quanto mais interdisciplinar for a sua equipe de dados, mais resultados vocês vão ter. Mais alguma coisa? Bom, aí é o pessoal não sei dizer o formulário. Parece que vai aparecer um link para vocês cadastrar que vocês estão aqui hoje e depois receber certificado, tá, gente? Eu acredito que seja isso. Eu não sei se tem alguém do evento aí que pode falar, mas a ela, nas exatas, ela está explicando aqui. Tem 2 mesas ao mesmo tempo. Você recebe
Já foi publicado, tá? Então, vocês vão ter um formulário aqui, ó, formulário de participação, tá aqui, ó. Vocês têm que preencher isso para falar que vocês estão aqui hoje, só é disponibilizado durante a live exatamente por causa disso. Para você estar recebendo certificado. Vamos ver. Job, obrigada aí por disponibilizar o LinkedIn da Fly aí para o pessoal, o Instagram. Ó, o formulário está aqui de novo. É WIDS, gente, é uma mulheres em Data Science, em ciência de dados, tá? Então, procurem lá, tá correndo o evento à noite, logo, logo, às 7 horas já vai começar. Tá sendo bem legal também. Bom, gente, eu acho que é isso, não tem mais nenhuma pergunta. Após a live, o link desaparece. Tá, então todo mundo já clicou, que eu vou encerrar a live aqui. Todo mundo já entrou no formulário? Me dá um joinha aí, se todo mundo entrou no formulário já, para a gente encerrar aqui hoje. Porque se eu encerrar, vai desaparecer o formulário. Imagina, obrigada a vocês aí pelo convite, eu espero que o pessoal tenha gostado. Joia, então o pessoal está entrando, ok. Tem um delay, né, gente? Valeu, pessoal, obrigada. A Nandinha está em todas. Nandinha é minha aluna, lá da Unijorge, e agora do meu curso também. Obrigada, Nanda, aí, por participar de tudo. Sempre apoiando a prof aqui. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, pode mandar lá um direct lá na Fly, no Instagram, tá? Eu fico muito mais lá, então podem ir por lá. Lá vocês me acham sempre. A gente sempre abre também caixa de dúvida, então qualquer dúvida, a gente está bem acessível a todo mundo. Tá? Eu queria agradecer também ao Renan aí, que ficou disponível para as pessoas. Ele também faz parte do time Fly aí. E amanhã vai ser o Léo, vocês vão conhecer o Léo também. Tá? Então, muito obrigada aí por tudo. Amanhã a gente continua. Amanhã vai ser só Machine Learning, a gente vai fazer todo o pré-processamento. Eu vou tirar toda aquela dúvida que o pessoal perguntou, porque eu uso One Routing Code lá, faço dummy, porque eu uso normalização ao invés de padronização, e assim por diante. Então, não perca amanhã, vai ter bastante conteúdo e a gente encerra o nosso mini curso. Tá? Obrigada, gente. Boa noite a todos.